Hoje está mudando minha profissão. Lugar de médico ou político está virando jornalista. Hoje, a felicidade nós, convidado nós, secretário de Cultura, Andréa Matarazzo. Secretário, bem-vindo. Nosso programa hoje na Assembleia Legislativa. E primeira pergunta, queremos saber que é Andréa Matarazzo, essa vida pública, onde começou e aonde vai chegar. Eu comecei na vida pública com um convite do professor José Goldenberg, na época, no ano de, acho que 2002, por aí, 2003. Mas efetivamente me filiei a um partido e aí fui convidado pelo governador Mário Covas, em 95, para assumir a presidência da CESP, onde nós fizemos lá um grande projeto de reestruturação da companhia e o processo de privatização, na época sintonizado com o governo federal, que era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois disso, fui secretário de Energia também do Mário Covas, aí fui para o governo federal, com o presidente Fernando Henrique, me convidou para o Ministério de Comunicação Social. No último ano, eu fui como embaixador para a Itália, o que foi uma coisa muito emocionante, porque no fundo, eu era um bisneto de imigrantes voltando ao país de origem, né, representando o país que nos acolheu. Foi muito, muito interessante, muito emocionante. E depois, com o Serra, quando ele foi prefeito, me convidou para vir para a subprefeitura da Sé, que acumulei aí com a Secretaria de Serviços, que fazia toda a parte de limpeza pública, mais a parte de iluminação pública, além do serviço funerário, e, finalmente, a Secretaria de Subprefeituras. Aí tínhamos toda a operação da cidade nas 31 subprefeituras, com o prefeito Serra e com o prefeito Kassab. Hoje, o que você acha que você queria fazer como subprefeito para a cidade de São Paulo, onde a X da questão é enrolado, o problema de São Paulo, e que precisa? Porque hoje, administrador, como médico, se médico não faz diagnóstico, não pode fazer tratamento. E político, para chegar prefeito, governador, que seja, se não conhece bem base de problema, e São Paulo, eu acho, como você foi secretário de subprefeitura, para-choque para todos os problemas, N problema tem. A seu ponto de vista, aonde X da questão de São Paulo? Bom, você tem um problema macro, que é o que todo mundo reclama, a questão de transporte urbano, a mobilidade na cidade, que é uma coisa grave, porque normalmente, se você olhar São Paulo, ela tem uma dimensão enorme, a maioria dos empregos estão na região central e centro expandido, e a grande maioria dos moradores está, ao contrário, na região da periferia da cidade. Isso é um problema. Mas vamos ver problemas concretos a serem resolvidos, que são muito importantes de momento. Você tem a questão das moradias em área de risco. Isso é um problema complicado, porque efetivamente em períodos de chuva você pode ter desmoronamentos, desbarrancamentos e você ter vítimas fatais, como infelizmente já aconteceu. E isso é um problema resolvível, é possível resolver, e nós fizemos até bastante na época do prefeito José Serra. Então, acho que esse é um dos dados fundamentais. Outra questão de enchentes, que você tem como atenuar isso resolvendo alguns pontos cruciais da cidade, que historicamente se alagam. Um deles, até que a gente pode falar aqui, o cruzamento da Avenida Pompeia com a Avenida Francisco Matarazzo. Há 30, 40 anos que aquilo, toda chuva, ele alaga. E já vimos, na época do Serra, que é uma obra que custa em torno de 70, 75 milhões de reais, com o alargamento das galerias você consegue equacionar de certa forma. Então, e assim você tem muitos pontos que, se você resolvesse, são passíveis de solução, atenuaria, pelo menos a curto prazo, esse problema de enchentes. Então, enchentes é um problema grave na cidade, porque traz consequências de todos os aspectos para as pessoas atingidas, e as áreas de risco, onde você tem moradias de risco, muitas vezes insalubres, e correndo risco em função de desmoronamentos. Diria, essa sim, olhando com uma pergunta, como você fez, de um momento para o outro, alguns dos problemas graves que a cidade tem. Você acha essa Prefeitura de São Paulo, na área de especial saúde, um entrosamento como governo do Estado
não beneficia a população, se podemos entrosar trabalho de secretaria municipal e estadual? Sem dúvida, Pedro, porque você tem, acho que o entrosamento entre o Estado e a capital, a prefeitura da cidade de São Paulo, é fundamental em vários aspectos, essencial o caso de saneamento, por exemplo. Você precisa da Sabesp aqui para melhorar, desde melhorar a qualidade dos córregos até para a implantação do saneamento básico da cidade. A mesma coisa, transportes metropolitanos, quer dizer, hoje o metrô de São Paulo, que pertence ao governo do estado, ele é essencial para a cidade, como também os ônibus metropolitanos, que fazem as ligações metropolitanas. A questão da saúde, hoje a gente vê que na cidade que foram feitos os 3 hospitais novos, você tem leitos, você tem as AMAs que foram feitas, e muitas, com elas melhoraram e muito as filas dos hospitais, em função dos atendimentos de emergência que elas fazem, e tem as unidades básicas de saúde, que a gente sabe que o único problema hoje, a grande reclamação, é sempre a falta do atendimento, a falta do médico, né? Eu acho que aí o entrosamento do Estado com o município, você teria um ganho de escala, sem dúvida nenhuma, e muitas áreas comuns que poderiam melhorar a eficiência do sistema de saúde. Andréia, a gente vai falar também sobre cultura. Semana passada assisti uma palestra sua e fiquei impressionando. Eu, como deputado, a gente sabe pouco sobre a área de cultura, que a Secretaria tem projeto no estado todo, em especial na cidade de São Paulo. Fala para nós, trabalho, o projeto da Secretaria, feito o projeto para fazer futuro, tanto em São Paulo, capital, tanto no interior. Isso. Quando o governador Alckmin me convidou, me deu esse prazer de permanecer na Secretaria de Cultura, ele traçou, junto comigo, quer dizer, me pediu 2 prioridades. Uma delas era levar cultura para o interior do estado, a mesma cultura de qualidade que nós temos aqui na capital, na região central da capital, como também levar esse tipo de atividade, essa qualidade de cultura para todos os municípios do nosso estado. E outra era você democratizar mais a cultura, ou seja, dar cultura de qualidade àqueles que não têm acesso à cultura em função do custo, do preço. Então é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, o papel da Secretaria de Cultura hoje é justamente interiorizar a cultura de qualidade, da mesma forma como trazer para a capital também muita cultura de qualidade que existe no interior, a cultura típica, cultura de raiz dos locais. Como também ampliar a atuação dela nas áreas mais carentes do estado. Então nós estamos atuando muito no Pontal do Paranapanema, no Vale do Ribeira, obviamente, além do resto do estado, o Guri, por exemplo, Projeto Guri, que é um projeto hoje de iniciação musical, atende cerca de 50 mil crianças, 6 mil na capital e 44 mil crianças em 360 pontos aproximadamente em todo o estado. As oficinas culturais, elas abrangem 312 municípios, Pedro, por todo o estado de São Paulo, e obviamente nós temos concentrado nessas 2, no Pontal, no Vale do Ribeira. E temos um projeto, para o interior, tem o Circuito Cultural Paulista, que são 70 cidades de interior que todos os meses recebem, cada uma delas recebe uma atração de cultura de qualidade. Tem o Circuito de Literatura, que também são outras 70 municípios que recebem todo mês um autor renomado discutindo a sua obra com a comunidade. O Circulando Ópera, uma companhia de ópera que apresenta Carmen, apresenta uma outra ópera. Você imagina, Pedro, em 40 municípios. Isso no começo me diziam que não ia pegar, que isso era muito sofisticado. Quer dizer, isso eu digo, as pessoas às vezes subestimam o que é o nosso interior, o que é a nossa sociedade, o que é o nosso povo.